Olá, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para mais este momento de reflexão na Palavra de Deus. Hoje trago a continuação do estudo da semana passada, onde falei sobre a humilhação de Jesus, que vai da sua concepção até o seu sepultamento, e hoje falo da sua exaltação, que vai da sua ressurreição até o juízo final ou para a eternidade. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe neste momento em que queremos meditar em sua palavra. Quero trazer para vocês neste momento a música Ele é Exaltado. Sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Trago como texto base para a nossa reflexão de hoje, Filipenses no capítulo 2, versículos 9 a 11, que diz assim: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, Jesus foi sim humilhado ao ponto de ser baixado à sepultura. Mas algo aconteceu de extraordinário. Naquele domingo bem cedinho da Páscoa, Jesus ressuscitou. Eu até digo a você para ler em casa Marcos 16, 1 a 8, que fala sobre essa história maravilhosa da ressurreição de Jesus. E ali, Jesus foi exaltado. Jesus foi exaltado sobremaneira, ou seja, Jesus foi colocado como verdadeiro Deus. Então esta é a grande prova de que Jesus é verdadeiro Deus. A sua ressurreição. Muitos milagres Jesus fez, mas a grande prova é que ele não ficou na sepultura e nós adoramos um Deus vivo, um Deus que se faz presente na nossa vida dia após dia. E isto é maravilhoso, isto é o grande diferencial.
Mas naquele domingo bem cedinho, antes de Jesus se apresentar às mulheres, antes de Jesus se apresentar aos seus discípulos, ele se apresentou em primeiro lugar a Satanás. Mas por que isso, pastor? Exatamente para mostrar a sua vitória. Satanás, que estava fazendo festa pela morte de Jesus, ele toma um susto quando de repente Jesus diz: eu sou o vencedor. Jesus aparece diante dele para mostrar a sua vitória. Isso está registrado em 1 Pedro 3, 18 a 20, onde nós lemos assim, olha: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes. Aqui temos a prova de que Jesus desceu ao inferno não simplesmente para sofrer lá em nosso lugar. Não, Jesus já sofreu na morte, na condenação, na cruz. Agora Jesus é vitorioso sobre a morte, sobre Satanás, sobre o pecado. E ele nos dá esta vitória de presente. E isto, a exaltação de Jesus, consiste na nossa vitória também. Isto é especial para todo cristão, para todo aquele que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, naquele domingo de Páscoa, o que aconteceu? Jesus ressuscitou, Jesus desceu ao inferno, como confessamos lá no Credo Apostólico. Jesus então se apresentou a Satanás dizendo: eu sou vitorioso. E depois acontece o quê? Depois Jesus se apresenta aos seus discípulos, em primeiro lugar às mulheres, depois aos seus discípulos, depois por muitas pessoas, para muitas pessoas. Jesus ainda fica algum tempo aqui no mundo, explicando às pessoas, explicando aos seus discípulos que ele voltaria aos céus. Em Romanos capítulo 1, versículo 4 diz assim: e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. E em João 14, 19 ainda diz: ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós porém me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Esta é uma promessa especial, é uma promessa maravilhosa. Jesus diz que ele não continuaria aqui no mundo, mas ele diz: eu vivo, vós também vivereis. A nossa vida, ela é passageira aqui neste mundo, mas nós nos preparamos para estar com Jesus para sempre na eternidade, lá no céu. Porque ele vive, nós também viveremos. E isso não está dizendo a respeito à nossa vida terrena, mas sim a nossa ressurreição. Porque um dia nós iremos morrer, isso é fato. Mas também é fato que um dia nós iremos ressuscitar e de corpo e alma estar com Jesus na eternidade. Em 1 Coríntios 15, 4 a 6, nós lemos assim: e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Isso o apóstolo Paulo está falando, é claro, por isso ele diz que alguns ainda vivem, alguns daqueles que viram Jesus, mas isso fisicamente falando. Nós hoje não podemos ver Jesus fisicamente, mas nós podemos vê-lo por meio da Santa Palavra, podemos vê-lo no batismo, na Santa Ceia, onde Jesus em seu amor vem ao nosso encontro, onde Jesus nos acolhe em seus braços, Jesus nos dá todo o melhor, de todo o melhor para a nossa vida. Jesus nos dá perdão, Jesus nos dá salvação.
no batismo, na palavra, Jesus vem ao nosso encontro nos dando a sua vitória, a vitória conquistada na sua ressurreição. Existe algo melhor para nós, queridos irmãos? Não existe nada melhor do que saber que Jesus está ao nosso lado. A ressurreição de Jesus significa a nossa ressurreição. A ressurreição de Jesus significa a nossa vitória. A exaltação de Jesus significa a nossa exaltação também, não aqui na terra. Muitos querem isso aqui já, muitos querem o céu aqui, agora, já. Não. Aqui nós passaremos por dificuldades. No mundo, passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, são as palavras de Jesus. E se Jesus venceu, nós também somos vencedores. Cristo, depois de tudo isso, depois dessas apresentações, depois das palavras finais, depois das orientações finais, Jesus subiu ao céu. Isso está na sua ascensão, naquele dia tão especial e muitas vezes esquecido pela maioria dos cristãos. Mas é uma data especial. Por quê? Porque a ascensão de Jesus diz que Jesus voltou ao céu, né? Onde está lá preparando um lugar para todos nós. Jesus prepara um lugar na eternidade para cada um de nós. E veja bem o que acontece ali. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso está registrado em Mateus 28, 18 e 20, um pouquinho antes da sua ascensão, onde Jesus ali nos diz: olha, vocês não estarão sozinhos, eu sempre estarei com vocês. Estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês, ajudando-os na sua caminhada terrena. Mas é necessário que eu vá para junto do Pai, para que eu possa enviar-lhes o Consolador. E foi isso que Jesus fez após a sua ascensão. Lá no dia de Pentecostes, Jesus envia o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, da sabedoria, para nos guiar aqui neste mundo, para nos dar fé através da palavra, através do batismo, para nos fortalecer nessa fé por meio da Santa Ceia e também da palavra. Então isso é maravilhoso, queridos irmãos. O Senhor Jesus, Ele não nos deixa sozinhos. Lá em Atos 2, 32 e 33 diz assim, olha: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Aqui nós temos claramente dito sobre a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. E que bom é sabermos que nós somos guiados por Deus Espírito Santo em nossa vida diária. Jesus, Ele vem ao nosso encontro diariamente. Jesus se mostra, se põe ao nosso lado dia após dia. Isso porque Ele quer nos conduzir para a vida eterna ao lado dele lá no céu. É isso porque também um dia nós seremos exaltados ao lado de Jesus lá no céu, quando estivermos com Ele na glória eterna que está sendo preparada para cada um de nós. Neste tempo, quando Jesus sobe aos céus, também Atos registra assim, olha, Atos 1:11, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. No momento da ascensão, quando Jesus vai desaparecendo diante dos olhos dos seus discípulos, esses anjos dão essa explicação e mostram aos discípulos que um dia Jesus vai voltar. E aí nós chegamos no último ponto aqui da exaltação de Jesus, o dia do juízo final, quando Jesus voltará
para julgar vivos e mortos. E aqui é importante ressaltar o seguinte: nem todos nós vamos morrer, mas todos nós seremos transformados. Porque naquele dia, no dia do juízo final, acontecerá a ressurreição dos mortos, todos os mortos. Todos, de todos os tempos, de todas as épocas, todos ressuscitarão. Todos reconhecerão Jesus como rei, como juiz naquele momento. Infelizmente, naquele momento, muitos irão dizer: olha, eu creio, agora eu creio, mas será tarde demais. Por isso, querido irmão e irmã, aproveita a exaltação de Jesus, aproveita o que Jesus fez, aproveita a vitória de Jesus sobre a morte, sobre Satanás, sobre o pecado. Viva isso no teu dia a dia, viva a tua fé, coloque a tua fé em prática, viva para Jesus, mesmo diante das dificuldades, porque Jesus está contigo todos os dias até o fim dos tempos. Porque Jesus um dia irá voltar. E nesse dia acontecerá a reunião do corpo e da alma. No dia da morte, da nossa morte, existe uma separação. O corpo vai para a sepultura e a alma vai para Deus, que nos deu. Mas no dia da ressurreição, do juízo final, vai acontecer o inverso. A alma se unirá ao corpo novamente. E aí sim, de corpo e alma, nós estaremos com Jesus lá no céu. E é isso que Jesus está preparando para cada um de nós. Preparando a nossa morada celeste com Ele lá no céu. Jesus virá como juiz. Lá em Atos 10, 42 diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Ou seja, todos os seres humanos irão se encontrar com Jesus nas alturas. Jesus estará ali separando ovelhas de cabritos. O que isso significa? Separando os bons dos maus, separando os crentes dos descrentes. E aí, os crentes estarão com Jesus na glória eterna de corpo e alma. Veja bem que a exaltação de Jesus consiste nisso, querido irmão. Consiste na vitória de Jesus. Mais uma vez repetindo, a vitória contra os nossos grandes inimigos, o pecado, a morte e Satanás. Consiste em Jesus estar preparando um lugar para cada um de nós no paraíso celestial, no céu. Consiste em Jesus cuidar dos seus enquanto estiverem aqui neste mundo e cuidar dos seus lá na glória eterna. Não tem nada melhor do que isso. Veja que Jesus foi humilhado, tema da semana passada, mas a humilhação de Jesus consiste em Ele pagar o preço pelos nossos pecados, mas Ele foi exaltado. E um dia todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador e o Redentor. Nesse dia será o dia do juízo final. Pena que para muitos será tarde demais. Não deixe para amanhã, querido irmão, querida irmã, para crer naquilo que Jesus fez por ti, para crer naquilo que Jesus fez por nós. Se você ainda tem dúvidas, não duvide. Jesus realmente fez tudo por nós. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. E agora, exaltado está à destra do Pai, preparando um lugar para cada um de nós. Os tempos do fim
estão se aproximando. Nós estamos vivendo mais um daqueles que podemos dizer são sinais do fim dos tempos. Essa pandemia, onde o mundo inteiro paralisou e assim de uma forma muito lenta estamos recomeçando. Por isso eu digo, é um sinal de que em breve Jesus voltará. Mas quando? Eu não sei. Pode ser hoje, pode ser daqui a uma semana, um mês, um ano, 100, 1000 anos. Nós não sabemos. Por isso não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Lá em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7, nós lemos assim: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Sede sóbrios, sede vigilantes, orem, resistam às tentações de Satanás firmes na fé, estejam apegados sempre a Jesus, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mesmo que ninguém saiba o dia da volta de Jesus, sabemos, porém, que esse dia se aproxima cada vez mais. Este dia virá de repente, nós não sabemos. Por isso é importante estar preparado. E estar preparado é confiar naquilo que Jesus fez por nós. E veja bem, para concluir, eu digo que Jesus foi humilhado. A sua humilhação consiste da concepção até o sepultamento, isso para pagar pelos nossos pecados. Mas Jesus foi exaltado, Jesus foi declarado definitivamente Deus. Quando ele deu o brado de vitória, quando ele ressuscitou dentre os mortos, quando ele desceu ao inferno e pregou aos espíritos em prisão a sua vitória, quando ele voltou aos céus e quando agora, sentado à destra de Deus, prepara um lugar para mim e para você. Querido irmão, esperemos este momento com ansiedade, esperemos este momento preparado, na certeza de que um dia Jesus irá nos chamar. Não sabemos quando, por isso é importante sempre crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com cada um de nós, nos mantendo sempre firmes na fé verdadeira e fiéis a Ele, sempre anunciando Cristo para todos. Que Ele nos conceda essa bênção hoje e todos os dias da nossa vida. Amém. Neste momento eu trago para vocês uma música maravilhosa dos nossos cancioneiros, o Todos os Povos o Louvem, é a música Soli Deo. Somente a Deus seja dada a honra e a glória para sempre. Deus que nos criou, glória, glória.
Muito bem, neste momento nós queremos nos dirigir a Deus em oração, e em nossa oração nós incluímos todas aquelas pessoas que passam por dificuldades. Nós oramos dizendo assim: querido Deus e grandioso Pai Celestial, muito obrigado pela oportunidade de estar em Tua presença. Muito obrigado pela vitória conquistada sobre a morte, sobre o pecado e sobre o próprio Satanás. E esta vitória nos deste de presente. Muito obrigado, Jesus, porque estando à destra do Pai, o Senhor está preparando um lugar para cada um de nós para morar contigo na mansão celeste. Senhor, nosso Deus, neste momento nós oramos por todas aquelas pessoas que passam dificuldades também, aquelas que estão hospitalizadas, aquelas que estão acamadas em seus lares, que o Senhor possa protegê-las, guiá-las, orientá-las e recuperá-las de acordo com a Tua santa vontade. Todos aqueles que sofrem por qualquer tipo de aflição, que o Senhor os guie e os proteja dia após dia. Dê a pronta restauração de acordo com a Tua santa vontade. Querido Deus, entregamos todos nas Tuas mãos em nome e por amor de Jesus que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Que Jesus, exaltado entre as nações, Ele possa continuar reinando em seu coração, em sua vida, dia após dia. Fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima semana e estaremos de volta em nosso canal no próximo domingo com o nosso culto. No sábado, na verdade, à noite o culto já estará lá. Que Deus dê a todos vocês uma feliz e abençoada semana em nome de Jesus. Amém.